Mantenha-se ainda em pé e vamos com muita alegria. Eu digo isso de coração, viu, irmão Wilson? De coração. É um prazer muito grande poder ouvir a ministração da palavra através da sua vida. Então, aplaudindo o Senhor Jesus, recebamos o evangelista, nosso irmão Wilson, pastor da nossa igreja do Feitário. Glória a Deus. Pai do Senhor, queridos, podeis assentar em nome de Jesus. Meus amados, eu estou muito feliz enquanto você abre aí no Evangelho que João escreveu a respeito de Jesus. Eu gostaria de agradecer por essa rica oportunidade, primeiramente a Deus, depois a meu pastor. Muito obrigado, pastor. Muito obrigado, pastora. Os irmãos que estão aqui na retaguarda, que Deus abençoe a vida de vocês, ministros de Deus. Eu confesso que eu já estava tremendo antes de ouvir a irmã Débora ontem pregar. Aí depois ficou mais pesado ainda, pastor. Aí eu perdi o sono mesmo. Mas eu creio na minha chamada, irmão. Creio na minha chamada. E sei que Deus não vai desamparar. Eu creio que cada um tem um chamado diferente, uma forma de pregar diferente. E eu creio que Deus, nessa noite, um dos pedidos que eu fiz a Deus é que Deus viesse dilatar o nosso entendimento, Ele viesse ampliar nessa noite, porque eu quero que essa palavra que for pregada aqui nessa noite, ela fique pregada realmente no teu coração, e que você possa desfrutar por muitos dias, amém? No Evangelho de João, e eu vou precisar da ajuda dos irmãos, porque nós vamos trabalhar com pelo menos 2 textos da palavra de Deus, tá? Eu vou ler apenas um versículo aqui, João, e depois nós vamos lá para o livro de Gálatas, tá? Então, no livro de João, capítulo 1, versículo 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Repita comigo: aos que creem no seu nome. Quando a palavra de Deus ela nos diz isso, irmãos, ele está querendo também dizer que há possibilidades de algumas pessoas não crer. Isso significa que se os que creem, eles recebem o poder de ser feitos filhos de Deus, e aqueles que não recebem? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Porque existem os filhos de Deus e existem as criaturas de Deus, que ainda não são filhos. E eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de Gálatas, capítulo 4. Dizer aos irmãos que para que João chegasse nesse versículo aqui, de dizer que aqueles que creem no nome do Senhor Jesus, eles serão feitos filhos de Deus, existe um processo, irmãos, porque Deus, lá no Gênesis, Ele dá uma ordem a Adão, e Adão, ele não cumpre a ordem da forma que foi determinada por Deus, e o que acontece? Há uma sentença que é dada ao homem e ao diabo, porque o diabo foi o tentador.
E no capítulo 3 e versículo 15 do livro de Gênesis, está dizendo assim: Deus vai dar sentença para o diabo. E ele vai falar: olha, eu vou colocar inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A tua semente, ela vai ferir o calcanhar do filho que irá nascer do ventre de uma mulher. Muito bem, existia uma promessa. Só que esse plano, ele era um plano secreto de Deus. Porque ninguém sabia, nem o diabo, e nem a mulher para a qual ele estava dando essa sentença, quem seria esse filho que nasceria de uma mulher que feriria a cabeça do diabo. Bom, o tempo vai se passando, surge Noé, um homem achado justo no meio de uma geração totalmente corrompida. O diabo falou: eu acho que é esse camarada aí. E o diabo começa a perseguir ele. E ele vai superando, até o dia que ele desce da arca junto com a sua família, e para comemorar, ele faz um altar, planta uma vinha e se embebeda com aquele vinho, com o fruto da vide. O seu neto e o seu filho, Cã e Canaã, eles veem Noé nu, e quando ele sai da bebedeira, aquela estação, ele fica sabendo disso. E ele lança uma maldição sobre seu neto Canaã. E isso fez com que ele quebrasse e o diabo falasse: esse camarada não é. Ele amaldiçoou o neto. E aí surgiu Abraão. O diabo falou: esse camarada é de fé, pode ser ele que vai tentar ferir minha cabeça. Mas aí o que acontece? Abraão mente para o rei do Egito, dizendo que Sara era sua irmã, ao invés de dizer que era sua mulher. Quando ele mente, o diabo falou: mentiu, é do meu lado, então esse não é. E aí vai surgindo grandes homens da Bíblia. Surge Jacó. Isaac vai imitar o mesmo pecado do pai, vai mentir para o rei Abimeleque. Depois surge Jacó, que mente para o seu pai, toma a primogenitura do seu irmão. Depois vai surgir Moisés, o grande libertador, mas Moisés mata o egípcio para defender o hebreu. E aí o diabo, então, ele fica nessa grande expectativa: quem será o filho que vai nascer de uma mulher que vai conseguir ferir a minha cabeça? Deus tem um plano secreto. Gênesis capítulo 3, versículo 15. E aí nós vamos ler aqui no capítulo 4 de Gálatas. Está dizendo assim: digo, pois, que todo tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele fala assim: vou trazer para os dias de hoje. Olha, enquanto o menino é de menor, mesmo que ele seja herdeiro de uma grande fortuna, ele só vai poder herdar quando ele passar na maioridade. Entendeu? É isso aqui que ele está falando. Aí ele fala assim, versículo 2: mas está debaixo de tutores e curadores até ao tempo determinado pelo Pai. Então o que acontece? Deus determinou um tempo para que esse trunfo, ou para que esse plano secreto se manifestasse, que esse filho nascesse. Deus determinou esse tempo, e o tempo chegou. E aí a palavra de Deus, ela vai dizer assim, versículo 3: assim também nós, quando éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, ou debaixo da lei do sistema
que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 1, versículo 2, quando nós estávamos mortos e andávamos segundo o curso das potestades do ar, do príncipe das trevas. Aí ele vai falar no versículo 4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher e nascido sob a lei. Esse era o trunfo, esse era o plano secreto de Deus. O filho dele nasceria da barriga de uma mulher humana. Meu, como que o diabo ia desconfiar de uma coisa dessa? Nunca! Nunca! Agora, Jesus Cristo é o alvo. Por quê? Porque quando Adão peca lá no Éden, nós fomos desconectados de Deus. Nós somos desconectados. Gênesis capítulo 6, versículo 5, ou 5, 6, me falhou aqui agora. Ele vai dizer, 5, 6, ele vai dizer assim, que todo pensamento no coração do homem era maldade. Olha que ponto que chegou depois que Adão pecou e que o homem foi desconectado de Deus. Todo pensamento que passava no coração dele era maldade. Olha só. E aí então, o que seria necessário? Porque Deus, quando Ele dá a lei, que Ele vai falar aqui que nós vivíamos segundo os rudimentos do mundo, que nós éramos como servos, porque não tínhamos chegado à maioridade, à maturidade. Então, o sangue dos bodes, dos animais, que estava escrito lá na lei, que era para encobrir os pecados dos homens, agora para conectar o homem novamente com Deus, era necessário que fosse derramado o sangue de um justo. Olha só, o sangue de um justo. Por isso que quando o diabo começava, ele falava, será que é esse? Vou ficar observando. Opa, o cara pecou, esse não é. Por quê? Porque o sangue tinha que ser de um justo. E aí o justo vai nascer da barriga de uma mulher, na plenitude dos tempos. Olha só. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Mas para quê? Versículo 5. Para remir ou libertar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mas aí você vai falar, mas nós não somos filhos. Irmãos, nós somos filhos agora. Se você aceitou Jesus como teu Salvador, você é filho. Mas os que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, eles são criaturas. Então aquele ditado, mas todo mundo é filho de Deus, isso aí não cola. A não ser que seja dentro da igreja. Todo mundo é filho de Deus. Olha o que está dizendo, e aí eu falei para vocês que a gente ia trabalhar aqui, e está pertinho, muda só umas folhas para frente, porque é na frente de Gálatas, é Efésios capítulo 1. Olha, os irmãos que estudaram conosco, nós aprendemos a mexer na Bíblia colocando os dedinhos, irmão, vai colocando o dedinho, você tem 5 dedos numa mão, tem 1, 2, 3, 4 lugares para você segurar a Bíblia aí, para você ir estudando. Então agora você segura um dedo lá em Gálatas e vai para Efésios capítulo 1. Olha o que está dizendo no versículo 6. Que para louvor da glória de Deus e da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, que é Jesus Cristo. Eu vou traduzir isso aqui para os dias de hoje, derramou gratuitamente sua gloriosa graça. É isso que ele está falando. Versículo 7. Em quem
temos a redenção. O que é a redenção? A libertação, a liberdade, pelo sangue de Jesus Cristo, o perdão dos pecados segundo as riquezas da sua graça. Então a questão é o seguinte: nós somos salvos pela graça de Deus, e nós sabemos que graça é um favor imerecido. Mas qual é o favor que a graça faz? Ela, que está falando aqui no capítulo 1, ela, versículo 7, Efésios 1, 7, ela te liberta pelo sangue e te perdoa os pecados. Isso aí é a graça. É libertar do mundo do pecado, perdoar os nossos pecados e nos conectar novamente com Deus. Olha para o teu irmão aí do lado e diz: nós estamos conectados com Deus. Estamos conectados com Deus. Aleluia. Mas, irmãos, para nós chegarmos aqui, aonde nós estamos, tem uma regra a ser seguida na Bíblia. É uma regrinha. Os irmãos que estão lá conosco no CETEM, os professores também, eles vão passar, se não passou. Tem alguém do CETEM que está estudando, ou que já estudou, já se formou? Dá um sinal com a mão aqui para nós. Faz favor. Dá um sinal. Tem mais gente ali, tem mais gente aqui, olha, tem mais gente. Olha só, pastor, olha aqui no púlpito, pastor. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Glória a Deus pela vida de vocês. Existe uma regra. E aí, se você não quiser me acompanhar, porque eu quero ir rapidinho por causa do horário, eu vou falar bem explicitamente para que você possa entender, porque eu sei que tem pessoas que têm dificuldade também para manejar a palavra. No livro de Romanos, capítulo 9, Romanos, capítulo 9, melhor, Romanos capítulo 10, irmão, querido. 10, 9. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Vai começar aqui a regrinha. Por quê? Porque para mim ser lavado por esse sangue, a Bíblia diz lá em João capítulo 1, versículo 12, que eu tenho que crer. Porque ser filho de Deus, eu preciso querer primeiro. Deus não sai pegando o filho lá, você é filho, você... Não, eu tenho que querer. A palavra de Deus, ela diz assim: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então é eu que tenho que dar o passo. É eu que tenho que querer. Capítulo 10 de Romanos, versículo 9, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Verso 10, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a... então aqui começou a regra. Começou a regra. Eu tenho que aceitar Jesus. Mas como que isso acontece, pastor Wilson? Desculpa, pastor, evangelista Wilson. Aqui eu estou como evangelista. Como que acontece? Camarada, um dia ele recebeu um folheto, ou foi evangelizado com uma mocidade, estava fazendo um trabalho tão lindo aí, evangelizando no farol e etc. O camarada, ele pode até não vir naquela hora, mas aquilo ficou na mente dele. Aí um dia ele falou assim: não, eu vou entrar aí dentro dessa igreja aí. Aí ele entra aqui, naquele dia, o camarada chega logo na terça-feira, palavra de Deus na mão do nosso pastor. E o camarada senta lá, e o pastor começa com aquele jeito dele, que a igreja pode estar totalmente fria, quando ele fala 2, 3 palavras, a igreja já levanta, já, né? E o camarada está ali, terminou o culto, o pastor vai falar: tem alguém para Jesus?
Naquela hora, o coração daquele camarada, ele vai começar a entrar aqui. Porque o coração dele vai falar, não, realmente eu sou pecador. Não, eu preciso desse Jesus. Aí o pastor vai falar, quem quer aceitar Jesus? Aí ele vai levantar a mão. Ele levantou a mão, olha lá, ele já fez alguma coisa com o coração, ó. Ele falou assim que precisa crer em teu coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, e agora ele vai vir aqui, e ele vai falar, irmão, você quer aceitar Jesus como Salvador? E aí ele vai confessar com a boca dele, eu aceito Jesus como meu Salvador. Você crê no coração? Creio. Então você está salvo. Aleluia. Mas aí, queridos, peraí, vai ter que ter uma mudança na vida desse camarada. Por quê? Porque a Bíblia fala aqui em Gálatas capítulo 4, e nós lemos que Deus nos envia um espírito de adoção de filhos, porque o único verdadeiro filho de Deus é Jesus. Aí então o que vai acontecer? O que vai acontecer com esse camarada? Porque esse camarada, quando ele estava lá fora, quando ele amanhecia falando palavrão, ele olhava para onde não podia olhar, olhava para a mulher do... Isso aí não doía na consciência dele. Por quê? Porque ele é uma criatura. Ele não consegue, Deus, o Espírito Santo não consegue se comunicar com ele. Só que no momento que ele aceita Jesus como Salvador aqui, que ele confessa com a sua boca e crê no seu coração, vai acontecer uma coisa muito importante. Eu quero que você, se você não conseguiu abrir aí em Romanos, se você abriu, você vem para o capítulo 8 agora. Capítulo 8, versículo 15. Olha só o que está dizendo. Isso aqui está acontecendo com o camarada que falava palavrão o dia inteiro, que ele bebia, que ele jogava, e não doía a consciência dele. Porque Deus não podia se comunicar com ele. Mas naquele dia ele entrou, ouviu a palavra, creu, veio aqui, confessou. Olha o que vai acontecer com a vida dele. Capítulo 8 de Romanos, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor. Olha que nós falamos lá do espírito de servo, lá de escravidão, em Gálatas capítulo 4. Aí ele vai falar, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então naquele momento que ele aceita, ele já recebe automaticamente um espírito de adoção sobre a vida dele, ou seja, o Espírito Santo adota ele como filho naquele momento. Aí você vai perguntar, mas espera aí, e quando ele sair lá fora, ele vai voltar a falar os palavrões e adulterar com os olhos e beber e fumar? Olha só o que vai acontecer com ele no versículo 16. O mesmo Espírito, note que está em letra maiúscula aqui, que é o que adotou, ó. O mesmo Espírito que o adotou, testifica agora com o Espírito dele, que ele recebeu aqui de adoção, que ele é Filho de Deus. Agora ele não é mais uma criatura. Agora ele é o Filho de Deus, porque ele foi adotado pelo Espírito Santo. Então, quando ele sair lá fora, que ele for falar algum palavrão, o Espírito Santo fala, não, meu filho, você é servo de Deus agora. Aí vem vindo a mulher que não é dele, e ele vai com os olhos, e o Espírito Santo fala, desvia os teus olhos, porque isso não é teu. Isso não me agrada. Olha, irmão, o que está falando aqui no versículo 16, o Espírito que nos adotou, agora ele tem comunhão conosco. Agora toda vez que nós formos fazer alguma coisa errada, ele vai falar, não, meu filho, isso não me agrada, não fale palavrão, não adultere, agora nós somos filhos de Deus.
Agora nós somos filhos de Deus. Nós somos adotados por Deus. Mas como que acontece isso, meu irmão? Irmão, Deus é tão lindo. Efésios capítulo 1. Vamos voltar no versículo 7. Efésios 1:7 diz assim: em quem temos a liberdade pelo seu sangue e o perdão dos pecados, segundo as riquezas da graça desse Cordeiro imaculado, que Ele, Deus, tornou ou derramou abundantemente em nós, com toda sabedoria e prudência. Olha o que Deus fez conosco, irmão, depois que nós somos adotados pelo Espírito Santo. O sangue do Cordeiro é que nos deu essa oportunidade de sermos reconectados com Deus. Olha que agora Ele vai derramar abundantemente em nós, com toda sabedoria e prudência. Irmão, não é justo que a palavra de Deus diga que nós temos a mente de Cristo e que nós pegamos essa palavra aqui e não entendamos. Você tem o direito de pedir a Deus. Tiago capítulo 1, verso 5, ele vai dizer: aquele que tem necessidade de sabedoria, peça a Deus, que Deus nunca vai te lançar em rosto sem te dar sabedoria. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eu sinto que eu não sou capaz. Você está certo. Porque 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5, ele vai dizer assim: não que sejamos capazes por nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. É Deus que te capacita. É Deus, através do sangue do Cordeiro, é Ele que te capacita. É Ele que te capacita. Deus só precisa de nós é a disponibilidade de tempo. Ah, Senhor, eu quero sabedoria, mas como que você está tentando receber essa sabedoria? Tem vindo aos cultos de ensino, aos cultos de oração, na escola dominical, procurou algum curso para você fazer, para que Deus possa te capacitar? Deus precisa do teu tempo. Deus precisa da disponibilidade de tempo. Nós temos que nos disponibilizar para Deus, porque senão Ele não tem como nos capacitar. Quantas vezes, pastor? Ele não está aqui, é o Sandro. O presbítero Sandro, acho que ele congrega lá para o aeroporto, e quando eu fiz o bacharel em teologia, estava aqui embaixo ainda. Minha esposa lembra, chegava de manhã do trabalho de bicicleta, porque era de manhã e à tarde o curso, e às vezes ele estava assim no banco, pastor, sentado na carteira. Mas todo sábado ele estava aí. Ele trabalhava de noite, mas todo sábado ele estava aqui. Todo sábado ele estava aqui e se formou, irmão. Nós temos muitos irmãos. Eu sei que tem pessoas aqui que veio direto do trabalho. É assim que nós disponibilizamos tempo para Deus.
O que acontece é que muitas vezes a gente deixa de pedir nas orações para que Deus nos dê a sabedoria. Deus precisa que você peça. Ele está falando lá em Tiago: se você quer sabedoria, peça. Peça e se disponibilize a Deus. Disponibilize. Porque Deus não pode fazer você lembrar de algo que você nunca viu. Tenha tempo para meditar nessa palavra. Isso é disponibilizar tempo a Deus. Ah, pastor, mas eu pego, quando eu pego, a hora que eu vejo, eu já estou cochilando. Eu sei, mas persiste. Persiste. Paulo disse a Timóteo: persiste em ler. Persiste. Não despreze o dom que foi te dado por Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Ele já nos deu todos os presentes. Ele já nos deu todos os dons. Mas eu tenho que me capacitar para receber. Tem muita gente que critica a campanha, irmão. Mas o tempo da campanha é um tempo que Deus, Ele está trabalhando conosco, nos preparando para receber a bênção. É um tempo de preparo. Ah, meu Deus, já fiz 3, hoje já é o 6º dia da campanha. Eu não recebi nada. Deus está te preparando, irmão. Ele não vai colocar nada na tua mão sem que você esteja preparado para receber. Nós precisamos estar preparados para receber. Preparados. Foi falado aqui num desses cultos, não sei se foi de ontem ou de antes de ontem, que Maria chegou em Jesus e falou: agora é o momento, acabou o vinho. Mas não era o tempo, porque Jesus também tinha um tempo determinado. Ele falou: que tenho eu contigo, ou seja, o meu tempo não é o teu tempo, eu estou conectado com o Pai. O meu tempo é o de Deus. E eu acredito que entre os seres humanos, quem estava mais perto do tempo de Jesus era ela mesma. Porque tinha ligação umbilical. Ele tinha uma ligação com ela. Ela falou: meu filho, é agora. Foram 30 anos esperando por esse momento. Jesus falou: não é agora. E na mesma hora, eu não sei quanto tempo passa, mas eu sei que não demorou muito. E ele se levanta e vai lá e pede as talhas e manda encher de água e inicia o seu ministério. Então eu acredito que naquele lugar ali não tinha ninguém que estava mais perto do tempo de Jesus do que sua própria mãe. Aleluia. Porque tudo tem um tempo. Tudo necessita de tempo. Tudo. Estou encerrando, irmãos. Olha que coisa gloriosa. Olha agora o que vai acontecer, porque nós estamos em fase do quê? De transição, de criatura para filhos de Deus. Nós estamos aqui. Olha lá, Efésios capítulo 1. Vamos continuar aqui, verso 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, que era o plano secreto, segundo o seu beneplácito, ou seja, o seu bom propósito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo, ou convergir em Cristo, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Olha o plano de Deus. Olha o que estava no plano de Deus.
Através do sangue de Cristo, Deus vai ligar tudo que está no céu com tudo que está na terra. Meu Deus, olha o poder deste sangue! Meu Deus! Deus vai conectar agora o céu com a terra. É aquele negócio de nós dobrar o joelho ali. Senhor, tem misericórdia de mim. De repente você já... Oh, meu Deus. Essa é a conexão. Essa é a conexão. Era isso, está tudo dentro do plano de Deus. Aleluia. Aí ele vai falar assim: nele, em Cristo, digo, em quem também fomos feitos herança. Porque agora, irmão, como filhos adotados, nós temos o mesmo direito da herança do que Jesus Cristo. Porque o filho adotado, ele também tem o mesmo direito do filho legítimo. Amém? Então nós temos o mesmo direito agora, olha lá. Conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Verso 12. Com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem vós também, que somos nós, estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade. Essa palavra aqui, ó, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, aleluia, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Aleluia. Antigamente a gente falava assim: você não é selado, irmão? Não vai para o céu, hein? Quem não é selado, fala em línguas. Quem não está falando em línguas, não vai para o céu. Então a gente tinha um temor muito grande. Todo mundo buscava o batismo porque achava que o selo era o batismo com o Espírito Santo. Mas esse selo aqui, que nós recebemos, que nós pregamos muito tempo atrás errado, e que hoje nós já consertamos, esse selo é recebido no momento que ele é adotado pelo Espírito Santo. Olha o que vai dizer aqui no versículo 14, ó. Foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ou seja, meu irmão, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o Espírito Santo vem com um selo e carimba. Esse é do Pai. 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 O Pai é o nosso proprietário. Sabe quando você entra naqueles supermercados, hipermercados grandes, que você vai ali no hortifruti e você vê aquela maçã linda? Eu já vi muito isso em maçã, em banana, muito linda. E aí você chega, pega na mão, tem um selo nela: proprietário fulano de tal, selo de qualidade. Sabe o que está escrito no nosso selo? Propriedade exclusiva de Deus, comprado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia! Aleluia! Nós somos comprados com o sangue do Cordeiro, com o sangue do Cordeiro. Ele é proprietário, porque Ele nos comprou com o seu sangue poderoso. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Será que tem alguém aqui nessa noite que ainda não confessou Jesus como seu Salvador?
Eu tenho 1 minuto para dar uma oportunidade para que você venha aqui à frente, confesse o Senhor. Olha que maravilha, vem vindo uma irmã ali. Aleluia, aleluia. Tem mais pessoas nesta noite que quer confessar o nome do Senhor e quer ser adotado pelo Espírito Santo, quer receber o selo de garantia que no dia do arrebatamento da igreja nós vamos ser levados para o céu ao encontro de Jesus. Aleluia. Só tem essa vida, só não, porque vale muito, irmão. Aos olhos de Deus vale muito. Custou o sangue de um justo, o sangue de um justo. Aleluia, aleluia. Irmã, olha para mim, querida, olha para mim. Aleluia. Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Quer? Fala assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e guarda para o grande dia do arrebatamento da igreja. Oh, glória a Deus! Bate palmas para Jesus! Bate palma, bate palma! Aleluia! Pastor Elterson, ora por essa vida, filho. Ora por ela. A igreja se coloca de pé. Vamos orar por essa vida que está aceitando a Jesus como único e suficiente Salvador. Senhor meu Deus, graças te damos por esse momento tão propício, Senhor, porque acabamos de ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra não volta vazia, Senhor. Nós te apresentamos agora essa jovem que está aceitando a Ti como único e suficiente Salvador. Escreve, Senhor, o nome no livro da vida, perdoa, Senhor, os seus pecados, e agora, Senhor, sela ela com Teu Espírito, Senhor, que aonde ela for, Senhor, ela seja guiada pelo Teu Espírito Santo. Essa é a nossa oração e nosso agradecimento no nome do Senhor Jesus. Se você pode, aplauda o nome do Senhor Jesus mais uma vez. Glória a Deus, hein, irmão? Deus abençoe nosso irmão Wilson. Olha, foi uma palavra maravilhosa. Na verdade, nós recebemos uma aula de soteriologia. A soteriologia é a doutrina da salvação. E o nosso irmão, através das Sagradas Escrituras, ele nos conduziu a entendermos o plano de Deus e por que você é filho de Deus. Deus abençoe nosso amado irmão que trouxe essa palavra. Às vezes, o assembleiano gosta muito daquela palavra terra, fogo, manto, né? Termina o culto, ele vai para casa e perguntam para ele: como é que foi a palavra? Não, sei que foi fogo. Aí Deus falou o quê? Não, foi um fogo. Mas hoje você vai para casa diferente. Você vai para casa dizendo: eu sou filho. O pastor leu assim, 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 assim. Agora eu tenho certeza, eu sou filho mesmo. Eu pensava que eu não era, mas eu sou. Quantos entenderam a palavra nessa noite? Que Deus continue te abençoando muito e muito, viu, irmãos? Diz Efésios 4:11, né? Que ele deu uns para apóstolo, primeiro apóstolos e profeta. Apóstolo quer dizer enviado, discípulo quer dizer aluno e apóstolo quer dizer enviado.
Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, né? Outros para evangelistas e outros para pastores. Meu maior desejo no meu coração, como pastor dessa igreja, é pedir que Deus levante aqui o cargo de mestre, o de doutor na palavra, né? Que isso é muito lindo, está inserido no livro de Efésios, né? Para quê? Diz o versículo 12, para o aperfeiçoamento dos santos. Quando a gente tem essas classes todas, né, no ministério, os santos são aperfeiçoados através da palavra. Aplauda Jesus pela vida do nosso irmão Wilson, que nos trouxe a palavra de Deus nessa noite. Glória a Deus. Pastor, por favor. O irmão Rafael está com dor no peito. Quem é o Rafael que está com dor no peito? Quem é esse irmão que mandou esse pedido aqui? Ô irmãozinho, vem aqui, filho. Vem aqui, nós vamos orar agora essa oração final e repreender essa dor em nome de Jesus. Meus irmãos, olha, a nossa cantina está funcionando. Hoje é igual ontem, tem caldos, tem canjica e tem o chá de amendoim, porque deu certo ontem. Né? E as irmãs tudo sorrindo. Então, se deu certo ontem, vai dar certo, Valdeci. Vai dar certo hoje, tá bom? Irmão, está uma benção o trabalho. Vocês estão gostando, irmão? Amanhã já termina, gente. Amanhã já termina e... Amanhã vai pregar aqui o pregador Vanderlei Abraão. Amanhã, uma bênção de Deus, um grande pregador. Vai ministrar aqui a palavra de Deus amanhã, né? Então, todos venham em nome do Senhor Jesus. Mas desde as 8 horas já começa aqui outros trabalhos, com oração, escola dominical, enfim, todos os trabalhos. Seguindo a programação aqui, deixe-me ver aqui. O nosso irmão do Itapeva, cadê o pastor do Itapeva? Vai fazer a oração final e a bênção apostólica vai ser com o irmão Esdra. O Esdra, vem, chega aqui para perto para dar a bênção. O Claudinei vem aqui fazer a oração final em nome do Senhor. E nós vamos, já os pastores, ele vai orar, você vai orar e os pastores vão estar orando, especialmente pelo Rafael e mandando essa doença embora em nome de Jesus. Amanhã você vai correr o dia todo e nunca mais vai sentir essa dor. Nós vamos orar por você agora, o pastor vai te ungir e você nunca mais vai sentir dor no peito, porque Deus é bom, você está na casa de Deus. Amém. Meus irmãos, vamos orar pelo término do culto. Se você puder, levante uma das suas mãos. Soberano Deus, eterno Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te glorificar pelo privilégio de uma vez mais estar na tua casa, adorando o teu nome. Nós queremos render a ti, Senhor, muitas ações de graças ao teu nome. Nós queremos pedir a proteção ao teu povo, guarda cada um aos seus lares, na ida, Senhor, livra de todo mal, de todo perigo. Se porventura tem alguma artimanha do adversário preparado no caminho para o teu povo, Senhor, venha desfazer nesta noite, pelo poder que há no teu santo nome. Nós queremos te louvar e te glorificar, no nome de Jesus Cristo, amém, e graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, estenda suas mãos para frente, curva a sua cabeça, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a igreja, todos se crê, digam amém. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, tem uma doceria, são bolo para festa, Mireia, que fez uma doação linda para a igreja, e os bolos estão sendo vendidos na cantina. É uns bolos deliciosos, irmão, delicioso, é bem barato.